amigos, eu sou o pastor Divino Carlos e nessa oportunidade eu gostaria de compartilhar com todos vocês de mais uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. É importante lembrar, queridos ouvintes, que não se trata de uma mensagem religiosa. Nesta mensagem, eu não estarei abordando acerca de religião, mas eu estarei abordando a respeito de salvação. Essa mensagem, ela traz como título Salvação, a maior dádiva de Deus. Repetindo, salvação, a maior dádiva de Deus. E como base para essa mensagem, para esse título, nós temos aqui Atos, capítulo 16, nas expressões dos versos 30 e 31, que dizem: Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Queridos e amados ouvintes, nessa oportunidade o apóstolo Paulo ele estava preso numa cidade chamada Filipos, cidade que pertencia à Macedônia. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele se tornou missionário, desde que ele teve um encontro com Jesus, ele se tornou missionário. Então ele andava de cidade em cidade pregando o Evangelho. E naqueles dias, queridos ouvintes, o Império Romano, que dominava o mundo daquela época, era inimigo do cristianismo. Eles não viam com bons olhos o cristianismo, porque naquela época eles tinham a César, que era o imperador romano, como Deus. Então eles não admitiam, por exemplo, uma religião como o cristianismo, que dizia que Jesus era Deus. De uma certa forma, para eles, era como se fosse uma concorrência, e eles não aceitavam. Na verdade, o cristianismo realmente era um inimigo, por que não dizer número 1 do Império Romano. E eles procuravam de todas as formas erradicar o cristianismo ali do Império Romano. E por esta causa, o apóstolo Paulo estava preso numa prisão subterrânea, uma masmorra, chamada naquela época, uma prisão fria, uma prisão escura, uma prisão terrível. A Bíblia diz que as mãos e os pés do apóstolo Paulo estavam presos com grilhões, correntes de ferro, para você entender melhor. Mas a palavra de Deus diz que no determinado momento, enquanto eles cantavam, Paulo e Silas, que era um amigo dele, do apóstolo Paulo, de missão, de viagem, da pregação do Evangelho, enquanto eles estavam cantando louvores a Deus, ali pela meia-noite, embora o estado terrível que eles estavam ali, certamente estavam com fome, certamente que estavam com frio, certamente que as condições para eles ali, no sentido normal, não seria para cantar. Mas eles estavam cantando, eles estavam louvando a Deus, porque na verdade, queridos ouvintes, se eles estavam presos por fora, mas por dentro, interiormente, eles estavam livres. Quem crê em Jesus, quem serve a Jesus, jamais fica preso espiritualmente. Isso é importante a gente frisar. E a palavra de Deus diz que naquela situação terrível estavam louvando a Deus, mas Deus que nunca abandona a pessoa que o serve. Deus que nunca deixa só a pessoa que entrega a vida para Ele. Então, Jesus mandou ali anjos que abalou aquela prisão. A Bíblia diz que as portas se abriram, não somente as grades da cela que Paulo e Silas estavam, mas também as demais celas, porque haviam outros presos ali também. Então, realmente, Deus deu uma sacudida ali naquela prisão e caíram-se os grilhões, inclusive, que prendiam a Paulo e a Silas e os demais presos, e as celas se abriram e eles ficaram livres para sair. A palavra de Deus fala, queridos ouvintes, que ali havia um carcereiro.
que era o responsável por aqueles presos. E segundo no que nós podemos estudar, entender, o carcereiro, ele era responsável pela vida daquelas pessoas que estavam presas. Ele era responsável. Ou seja, se porventura os presos fugissem, não importasse que fosse, né, o motivo, a razão, a circunstância, mas se eles fugissem, o carcereiro pagaria com a própria vida. Não tinha conversa. Era uma lei do Império Romano. E o carcereiro sabia muito bem disso. Então, quem sabe o carcereiro naquele momento, bem à noite, tinha dado até um cochilo, né? Descansando um pouco, porque de maneira alguma ele pensava que aqueles presos pudessem fugir. Na verdade, de uma forma normal, efetivamente, jamais aqueles presos poderiam fugir. Mas ali aconteceu o milagre. Realmente, se eles estavam soltos, não foi numa situação normal. É porque Deus interveio. Quando Deus age, milagres acontecem. Aquele carcereiro, quando ele acordou e viu que todas as celas estavam abertas, que ele olhou, ele pensou, poxa vida, eu não sei o que aconteceu, mas se as celas estão abertas, é porque os presos fugiram. E se eles fugiram, certamente que não tem chance para mim. O imperador vai me mandar matar mesmo, vai me mandar decapitar, não tenho chance, e é melhor eu me suicidar logo de uma vez, porque não tem saída. Mas, amados, naquele instante, quando o carcereiro levou a mão, a espada, para tirar e cortar o próprio pescoço, o apóstolo Paulo levantou a voz e falou assim, não faça isso. Não faça nada contra você mesmo, porque estamos todos aqui. Naquele instante, meus amados, o carcereiro percebeu que realmente algo sobrenatural tinha acontecido. Não só pelo fato das celas estarem abertas, mas por estarem abertas e os presos não terem fugido. Evidentemente que numa situação normal, queridos ouvintes, se as celas se abrem de qualquer prisão, evidentemente que os presos fogem o mais rápido possível. Porque tudo que um preso quer é se ver livre da prisão. Não importa como, não importa de que maneira. Se as portas se abrem, eles fogem mesmo. Mas ali estavam eles, não somente o apóstolo Paulo e Silas, mas todos os demais presos, que nós não sabemos quantos eram, estavam ali também. Então, naquele instante, aquele carcereiro percebeu que havia acontecido um milagre. Certamente que aquele carcereiro também era um idólatra, não é? Certamente que ele era mais um, né? Talvez um pagão, voltado ao paganismo também, adorava aqueles deuses de Roma, incluindo o próprio imperador, não é? Mas com certeza quando Paulo foi preso, evidente que ele ficou sabendo por que Paulo foi preso. Evidente que ele ficou sabendo que aquele preso falava num Deus diferente daquele que eles criam, que eles serviam, que era deuses pagãos. Certamente que ele percebeu, que ele sabia que realmente havia um Deus diferente que Paulo e Silas, aqueles dois que estavam presos ali, serviam. E quando ele viu Paulo e Silas e todos os demais ali soltos, ele percebeu que só esse Deus poderia ter feito alguma coisa. O que me chama a atenção aqui, queridos ouvintes, é que naquele momento, muitas seriam as perguntas que aquele carcereiro poderia ter feito ao apóstolo Paulo. Naquele momento ele poderia perguntar o que seria do emprego dele agora? O que seria da sua vida? Será que ele não seria morto? O que fazer para ele não ser morto? O que seria da família dele? Não é? Ele poderia estar preocupado com o seu bem-estar pessoal, em termos físicos, em termos materiais. Ele poderia se perguntar.
Como que ele poderia fazer para se livrar daquela situação? Todavia, meus amados, não fora nenhuma dessas alternativas que eu acabei de sugestionar. A preocupação dele naquele instante, certamente que movido pelo próprio Espírito de Deus, a preocupação dele era o que fazer para ser salvo. Naquele instante, queridos ouvintes, ele estava preocupado, era com a sua salvação. Ele estava preocupado, com a sua alma. Ele estava preocupado, com a parte imortal da vida dele. Infelizmente, não é isso que as pessoas hoje estão preocupadas. E, aliás, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, querido ouvinte. Você que me ouve agora. Com o que você está mais preocupado? Será que você está preocupado com a sua alma? Será que você está preocupado com o destino da sua alma? Será que você está preocupado com para onde você vai após a morte? Porque todo mundo vai morrer um dia. Ninguém fica para semente. Pode ser hoje, amanhã, depois, não importa. Todo mundo um dia vai morrer. E aí vem a pergunta: será que você está preocupado com isso? Infelizmente, meus amados, muitos confundem, eu até na introdução falei sobre isso agora mesmo, muitos confundem salvação com religião, sendo que, na verdade, são duas coisas bem distintas. E eu até diria que são duas coisas opostas. Você poderia falar, mas como opostas? É verdade, opostas. Alguém pode ser religioso, muito religioso, um religioso muito atuante na sua religião, sem contudo ser salvo, sem contudo ter nenhuma segurança a respeito da sua salvação, sem contudo ter nenhuma segurança no que tange a vida após a morte. Infelizmente, na verdade, é o que acontece com a maioria das pessoas. E essa palavra, nessa oportunidade, ela visa esclarecer da melhor maneira possível para você que me ouve, para que você tenha base, se você quiser, para você tomar uma decisão muito importante na sua vida. Como aquele carcereiro de Filipos, talvez você poderia estar se perguntando agora: o que eu preciso então fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para que eu possa ir morar no céu após a morte? Porque todo mundo um dia vai morrer. Se você talvez fizer essa pergunta a alguma das principais religiões do mundo, eu digo assim, as principais, porque são tantas religiões, cada uma delas tem a sua própria escatologia, né? a sua própria explicação a respeito disso. Né? Se você perguntasse, pelo menos, para os líderes das principais religiões do mundo, o que ele deveria fazer para ser salvo, para ter um futuro na eternidade, para ir morar no céu com Deus, com certeza você teria muitas respostas bem diferentes e divergentes. Por exemplo, o catolicismo romano é uma das principais religiões do mundo, que também faz parte do cristianismo. E se você perguntar a um católico convicto, se você perguntar a um sacerdote, a um bispo, se você perguntar o que você deve fazer para ser salvo, para sua alma ser salva após a morte, provavelmente, mais ou menos, com outras palavras, certamente, mas ele poderia dizer para você: olha, você deve rezar bastante, você deve ser bastante devoto, né, do santo aí da sua preferência, ou de Maria, da Virgem Maria. Você deve fazer muitas penitências, rezar todo dia muitos Pai Nossos, Ave Marias, né? Procurar andar direito, procurar andar certinho, manter sempre em dia suas confissões e assim por diante. Alguma coisa nesse sentido é o que você ouviria, possivelmente do catolicismo romano. Se você perguntasse ao Espiritismo, que é uma religião muito difundida no Brasil e no mundo também, com as suas inúmeras ramificações, você talvez ouviria a seguinte resposta: olha, para você ir para o céu, para você ser salvo,
para você ter um futuro com Deus, olha, faça muita caridade, procura ser bondoso, espere várias reencarnações até você estar no ponto. Você tem que se reencarnar várias vezes para ir melhorando, né? Procura ter um coração limpo, um coração puro. Procura desejar sempre o melhor para o seu próximo, não é? Faça bastante caridade, seja bondoso, não guarde mágoas no coração. Algumas coisas nesse sentido. Você talvez não, com certeza, você ouviria assim de um espírita do espiritismo. Se você perguntasse a um budista, que é uma religião também que tem muitos seguidores no mundo, sobretudo na Ásia, talvez eles dissessem para você, olha, é preciso você alcançar o nirvana. Sabe o que é o nirvana? No budismo, resumindo, seria a autoextinção. É o deixar de existir conscientemente. Deixar de ser, né? É como se você um dia deixasse de ser, evaporasse. Deixasse de ter uma existência consciente. Para eles, isso é o céu, é o nirvana. Eu diria isso, né? Você tem que procurar e tal, e ir reencarnando também, porque o budista também compartilha da reencarnação. Você tem que ir reencarnando até alcançar o nirvana, que é a autoextinção. E aí ele diria que aí a felicidade, na verdade, para eles é isso. Aí você vai ser feliz porque você vai se livrar do sofrimento. Se você perguntasse, por exemplo, ao islamismo, que é muito grande hoje no mundo, a maior parte dos países da África, por exemplo, são islâmicos, eles diriam, olha, você procura ser obediente a Allah, que é o Deus deles, obedeça ao que está escrito no Alcorão, que foi escrito por Maomé, seja fiel às tradições de Maomé, procura orar 5 vezes ao dia, conforme a tradição deles, né? Procura praticar a guerra santa, né? A jihad deles, e mais alguma coisa nesse sentido. Enfim, meus amados, cada religião teria sua própria escatologia, teria sua própria receita, vamos dizer assim, para que a pessoa seja salva. Ou qualquer nome que se diga a respeito de felicidade na eternidade. Estou dizendo salvo porque é o que a Bíblia Sagrada fala. Outros poderiam usar outra terminologia para definir felicidade depois dessa vida. Mas, meus amados, a Bíblia Sagrada, o que ela diz sobre esse assunto? Você poderia perguntar, sim, pastor, o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto? Será que ela diz mesmo o que Jesus disse para aquele carcereiro em Filipos, nesse texto que nós acabamos de ler? Meus amados, verdadeiramente, a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É o que ele fala ali no versículo 31 desse capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Crê no Senhor Jesus Cristo. O que ele quer dizer com crer no Senhor Jesus Cristo? Crer no Senhor Jesus Cristo, queridos, significa confiar no sacrifício que Jesus fez por nós, por mim, por você, por todo ser humano na cruz do Calvário. É crer, é confiar. Quando nós cremos no sacrifício que Jesus fez por nós, nos purifica de todo o pecado. Esse crer aqui não significa apenas acreditar em Deus. Na realidade, se você perguntar a qualquer pessoa, a grande maioria das pessoas que você perguntar, você crê em Deus? O que ele vai responder para você? Creio. Mas o que ele crê, na verdade? Ele crê em fatos a respeito de Deus. Ele crê que Deus é bom, ele crê que Deus existe, ele crê que Deus faz milagres, ele crê que Deus veio aqui na terra e se tornou homem, no caso Jesus Cristo. Ele crê que Jesus até morreu na cruz, crê que Jesus era inocente. Enfim, crê em fatos a respeito de Jesus. Mas esse crer aqui que nós lemos em Atos 16, 31, que leva a pessoa à salvação, não é o crer de acreditar, mas é o crer de se apossar para si mesmo do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É o crer que, quando Jesus morreu, que ele derramou seu sangue lá na cruz, aquele sangue
foi derramado em nosso lugar. Aquele sangue tem poder para perdoar e purificar-nos de todo o pecado. É crer que, naquele momento, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele sangue lava todos os seus pecados, te purifica de todo o pecado, limpa, lava, não fica nada, você fica limpinho, limpinho, limpinho. É crer no sacrifício substitutivo, ou seja, que substituiu o que eu deveria fazer, o que você deveria fazer, Jesus fez em nosso lugar. É isso, é esse crer que nos conduz à salvação. Também a palavra de Deus fala, queridos ouvintes, em Efésios capítulo 2, você pode ler na sua Bíblia. Efésios é um livro do Novo Testamento, é uma das cartas de Paulo. No capítulo 2, versos 8 e 9, ele fala: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, ou seja, a fé para a salvação é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós não temos mérito nenhum na salvação. Os méritos, eles são totalmente de Jesus. Os méritos são totalmente de Deus. E veja que ele fala, querido ouvinte, pela graça sois salvos. E eu te pergunto, quanto que você pagou por uma coisa que foi de graça? Quanto que você pagou por um objeto que foi de graça? A resposta é óbvia, nada. Porque se você pagou, ainda que seja 1 centavo, então não foi de graça. Foi barato, mas de graça não foi. E a Bíblia Sagrada diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Fé, como eu falei agora mesmo, no sacrifício que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Para ser salvo, para ser salva, você não precisa fazer nada a não ser exercer a fé no que Jesus já fez por você. E ele continua dizendo, não de obras. Não de obras. Ninguém pode comprar a salvação, gente. Colocar obras em relação à salvação é uma ofensa para Deus. A Bíblia diz que as nossas obras são como trapo de imundície perante Deus. Que as nossas obras são como trapo de imundície. Deus não aceita. Tudo que o homem tentar fazer para merecer a salvação, para expurgar ou descontar algum pecado, é uma ofensa para Deus. Ora, se o próprio ser humano pudesse salvar a si mesmo por alguma coisa que ele fizesse, vem a pergunta, por que Jesus teve que vir ao mundo? Para que ele veio? De graça? Sofreu por quê? Para quê? Não foi fácil o que Jesus passou. Ele é Deus, era inocente, não fez nada de errado, se submeteu a todo tipo de sofrimento, físico, psicológico, emocional, moral, foi cuspido no rosto, apanhou, foi crucificado, foi transpassado por lança. E eu te pergunto, para quê? Se eu mesmo, se você mesmo pudesse limpar-se a si próprio, mediante alguma coisa que pudéssemos fazer, alguma regra a obedecer de alguma religião, Jesus não precisava ter feito tudo o que fez, meus amados. Por isso que a palavra fala aí, quando eu li em Efésios 2, 8 e 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Veja que se fosse pelas obras que alguém fosse salvo, uma pessoa que tivesse melhores condições financeiras, faria mais coisas boas para os outros e teria do que se gloriar diante das pessoas e até diante de Deus, porque fala, olha, eu fui salvo, mas eu paguei pela minha salvação. Eu fiz muita coisa. Então, queridos, não é pelo que nós fazemos. A salvação, a maior dádiva de Deus, que é o tema dessa mensagem, ela só pode ser recebida de graça. Não tem outro jeito. Ou é de graça, ou não se recebe de maneira alguma. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, verso 12, que em nenhum outro há salvação, porque nem no céu, na terra, debaixo da terra, não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Atos capítulo 4, da expressão do verso 12. Então, meus queridos, finalizando
A salvação é um presente que Deus nos oferece. E como é um presente, você pode rejeitar ou você pode aceitar. Se uma pessoa chega com um presente para você, se você não quiser, você fala, não, eu não quero. A pessoa diz, não, mas é de coração, é para você, é com carinho, tome. Mas você, se você não quiser, você fala, não, eu não quero. Mas você também pode ter uma segunda atitude. Você pode falar, muito obrigado por esse presente. E se apossar desse presente. A salvação é isso, é um presente de Deus. Ou você pode aceitar, ou você pode rejeitar. Só que ou a rejeição ou a aceitação desse presente terá com toda certeza, digamos assim, uma reação no futuro. Com toda certeza vai ter uma resposta no futuro. Com toda certeza vai intervir no seu futuro. Ou seja, se você aceitar o presente, você vai para o céu. Você vai morar com Jesus quando morrer, quando partir dessa vida. Se você rejeitar o presente, infelizmente, a Bíblia Sagrada diz que o outro lugar é o inferno. A palavra de Deus fala isso, a Bíblia Sagrada fala isso. Porque na eternidade só existem dois lugares, ou céu ou inferno. Se você aceitar o presente que é Jesus, que é o sacrifício que Ele fez por você, você vai para o céu. Se você rejeitar esse presente, você vai para o inferno. Por quê? Porque aí você vai continuar nos seus pecados. E em pecado, o ser humano não pode ir para o céu. Em pecado, ele não pode ver a Deus. Mas eu tenho certeza que você é uma pessoa inteligente e vai fazer a escolha certa. E a escolha certa é: aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador nesta hora. Quem sabe você gostaria de fazer essa oração comigo agora? Se você quiser, repita comigo esta oração. Repita comigo esta oração. Senhor Jesus, neste momento, eu tenho ouvido a Tua palavra. E eu entendi, Senhor, que Tu és o único meio pelo qual nós podemos ser salvos. E eu sei que eu sou um pecador miserável. Mas eu sei que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário. E eu quero ir para o céu quando eu partir dessa terra. Por isso, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti nesse momento. Eu Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.